Graça e paz em nome de Jesus. É uma alegria para a gente poder mais uma vez participar de um culto coletivo, e hoje mais coletivo do que de costume, do que esses últimos, um culto coletivo ao nosso Deus, mesmo que esse coletivo tenha sua participação só pela tela. Então, nós queremos louvar ao nome do Senhor pela oportunidade de novamente podermos parar tudo que estamos fazendo e nos concentrar única e exclusivamente em louvá-lo e aprender dele, em termos um momento de encontro pessoal com Cristo, um momento de relacionamento com Ele. Eu quero agradecer pela sua participação e quero inclusive pedir que enquanto você assiste esse culto, que você compartilhe, que você faça com que outras pessoas saibam que está acontecendo esse culto agora nesse momento, para que elas também tenham a oportunidade de participar aqui contigo, ok? Nós vamos ter esse momento de cânticos e depois passar direto para o momento de palavras, mas antes eu quero fazer uma oração contigo. Vamos lá? Se você puder aí onde você está, feche os seus olhos, vamos conversar com o nosso Pai, vamos falar com Deus e pedir que Ele nos guie durante o momento de palavra e pedir também que Ele ouça os nossos corações, receba as nossas orações e a nossa adoração. Faça isso, feche os olhos um instante, por favor. Deus de graça e de bondade, nós te louvamos e te agradecemos porque por mais uma vez temos a oportunidade, Senhor, de deixarmos de lado tudo aquilo que atrai os nossos olhos, que ofusca a nossa visão, que toma conta do nosso tempo e que nos rouba do Senhor. E agora que colocamos tudo isso de lado, Pai, temos a oportunidade de gastarmos um tempo contigo, Senhor, gastarmos um tempo somente falando com o Senhor e ouvindo as coisas que dizem respeito ao Senhor. Muito obrigado porque mesmo nesse tempo de quarentena nós podemos nos encontrar aqui pela internet, nós podemos nos alimentar daquilo que vem de Ti e principalmente nós temos a companhia do Senhor nas nossas casas, na nossa individualidade, Pai. Quero Te agradecer pelos filhos dessa igreja, pelas famílias dessa igreja. Quero Te pedir que o Senhor seja conosco, em especial durante esse momento de culto. E quero Te pedir, Pai, especialmente, que o Senhor seja com a família do Georgian, da Márcia, da Dona Maria, com os filhos da Dona Maria, os genros, noras, seu Benaí, Dona Ruth, que estão enlutados, Pai, por causa do falecimento do Senhor Levi durante essa semana. Quero Te pedir, portanto, que o Senhor venha de encontro a todos os filhos, netos, bisnetos, noras, genros, irmãos, amigos, todos aqueles que amavam profundamente o seu Levi, que estão entristecidos. Que o Teu Espírito Santo console e conforte a cada um, Pai, na certeza, na segurança de que o Senhor Levi cria no Senhor e está contigo nesse momento. E na certeza e garantia de que um dia será nossa vez de nos encontrarmos com o Senhor e nos encontrarmos também novamente com o nosso irmão querido, Senhor Levi. Quero Te pedir que o Senhor console aqueles que precisam de consolo e que o Senhor desperte aqueles que precisam de despertamento, Pai. Fale aos nossos corações nessa noite e ouça os nossos corações também, Pai. Que o Teu Espírito Santo conduza cada momento desse culto e que em tudo o Senhor seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor. A primeira canção fala Espírito, enche minha vida, bem antiga. Depois nós vamos falar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E por fim nós vamos clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu estou dizendo já antecipadamente, para se você quiser já pesquisar na internet as letras dessas canções, para você acompanhar conosco se você precisar. Espírito enche minha vida, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E Maranata, ora vem Senhor Jesus, Tu és a minha luz, a minha salvação. Certo? Vamos louvar o nome do Senhor.
uma vez do começo. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vamos mais uma vez do começo. Espírito, enche minha vida. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia, glórias a Deus. Não tem nada mais gostoso do que caminhar com Ele. Vamos falar um pouco sobre isso essa noite também, no momento da palavra. Não tem nada mais agradável do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus, o meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. E aqueles que amam esse Senhor e têm a Ele como amigo das nossas vidas, também são pessoas que aguardam o momento em que nós vamos poder nos encontrar com Ele. E por isso essas pessoas cantam: Maranata, vem Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Mais uma vez do começo. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos passar então para o nosso momento de estudo da Bíblia, estudo da Palavra do Senhor. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 10. Nós vamos ver o finalzinho do capítulo 10, na verdade do versículo 24 até o final do capítulo 10. E depois nós vamos entrar no primeiro versículo do capítulo 11. Portanto, o nosso texto é de Mateus, capítulo 10, versículo 24, até Mateus, capítulo 11, versículo 1. Encontrou na sua Bíblia? Enquanto você procura na sua Bíblia, eu quero já agradecer o pessoal que tem participado aqui desse culto. Quero agradecer toda a turma que tem se empenhado em fazer esse culto acontecer. Você não está vendo aí, mas nós montamos um circo praticamente aqui na casa do Tiago e da Ananda para fazer esse culto acontecer. O Tiago está nos ajudando muito fazendo toda a parte de vídeo e áudio. Tem outros, o Aldrey e o Vitor Catânio, fora o pessoal da música que vocês viram agora. Hoje nós conseguimos juntar um pessoal para não ficar só eu aparecendo na tela. Obrigado, Ananda, obrigado, Israel, obrigado, Ana Cláudia, obrigado a todos os que se envolveram. Hoje você também deve ter visto a nossa escola bíblica dominical. A nossa expectativa é que dia após dia, semana após semana, nós consigamos ter cada vez mais participações das pessoas na nossa escola bíblica dominical. E você já está convocado e convocada para no domingo que vem você se conectar conosco para assistir a nossa próxima escola dominical, ok? Encontrou? Achou o texto? Texto de Mateus capítulo 10, versículo 24 até Mateus capítulo 11, versículo 1 diz assim, de acordo com a minha versão de Bíblia aqui. O discípulo não está acima do seu mestre, é o que estava dizendo Jesus aos seus discípulos, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. Eirados são os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Encerra aqui o capítulo 10 e o capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Deixe marcado Mateus capítulo 10 na sua Bíblia, pode fechar se quiser, mas deixe um marca-texto, deixe o seu dedo aí marcando o local. Nós vamos orar, nós vamos conversar sobre esse texto, eu quero passear sobre os versículos, eu quero extrair desse tema, desse texto, informações acerca de o que Cristo espera, ou o que Cristo fala para todas as pessoas, todos aqueles que já são cristãos, e que recebem sobre si as incumbências de darem continuidade a essa tarefa de expansão do Evangelho, expansão do Reino de Deus. Quais são as falas de Cristo para pessoas que têm, portanto, sobre si essa incumbência de falar acerca do grande poder e das verdades do seu Mestre. Então, vamos orar e logo em seguida a gente continua, ou a gente começa a falar acerca disso, tá bom? Feche os seus olhos se você puder fazer isso nesse instante. Senhor eterno, Senhor de amor e graça, nós te bendizemos e te louvamos porque o Senhor tem mantido a sua igreja viva, porque o Senhor tem sustentado o teu povo e porque o Senhor tem se feito ouvir. O Senhor faz com que a voz do Senhor seja ouvida por toda a terra, independente das circunstâncias que nos cercam. Quero te louvar, Pai, porque nesse período de quarentena, de pandemia, nós temos percebido pessoas que normalmente não ligavam para o Senhor ou não tinham tempo para o Senhor, que agora estão se voltando para Ti, estão dando ouvidos ao Senhor e ao que o Senhor quer dizer, Pai. Sabemos que todas as coisas estão dentro do controle do Senhor e nada escapa das Suas mãos. Mas ainda assim nós queremos clamar para que, em nome de Jesus, o Senhor utilize essas circunstâncias que estão se abatendo sobre todo o planeta, inclusive sobre o Brasil, para que todos os homens e mulheres desse planeta possam ouvir acerca do Senhor e parar para te ouvir, Pai eterno. Que o Senhor nos dê o privilégio de ouvirmos a voz do Senhor no meio das tempestades da nossa vida, em especial no meio dessa grande e perigosa tempestade que tem assolado muitos e muitos países do nosso globo terrestre, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia desse povo, se faça ouvir e transforme as nossas realidades, Pai. Que o Senhor nos atraia para si a partir das circunstâncias que vivemos. Que o Senhor use todos os meios que forem necessários para nos aperfeiçoar para Ti mesmo, Pai. Para que no final das contas, no final desse período de quarentena, possamos estar mais parecidos com o Teu Filho, com Cristo, Senhor. Faça isso nas nossas vidas, Pai eterno. E agora, nesse momento, nos aperfeiçoe pela Tua palavra, nos direcione, nos comissione, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor se faça ouvir, que a Sua voz seja ouvida no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Bom, vamos falar novamente um pouco acerca do capítulo 10, uma introdução rápida para você se situar, aquilo que a gente inclusive já vem falando. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus é uma resposta a um problema que surge no final do capítulo 9. O Senhor Jesus com seus discípulos ergue os olhos, olha para todo o povo que está lá
e diz o texto que ele viu que aquela multidão eram como ovelhas que não tinham pastor. Então ele se compadece delas, vira para os seus discípulos e diz: peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são muito poucos. Assim que ele percebe essa realidade, portanto, que existe uma grande seara e essas pessoas que são o trigo a ser colhido nessa seara estão como ovelhas que não têm pastor. Percebendo isso, chama os seus discípulos para perto de si e os capacita. É isso que acontece no capítulo 10. É o capítulo de capacitação, é o capítulo de instrução, um capítulo inteiro em que o Senhor Jesus chama os 12, escolhe os 12 e a partir do versículo 5 ele comissiona, ele envia, e não apenas os 12, e ele envia seus discípulos para pregar. Portanto, todo o capítulo 10 é o capítulo em que Jesus está dando essas orientações antes deles saírem para pregar. E o capítulo 11 termina dizendo, portanto, que os discípulos saem para pregar e Jesus fica sozinho. Então, nós observamos também o Senhor Jesus nos apontando algumas verdades acerca desse período de informações que ele está passando para nós no capítulo 10. E agora nós chegamos ao momento em que o Senhor Jesus já nos comissionou, ele já estabeleceu um alvo e compartilhou conosco esse alvo, e agora ele vai fazer o seguinte: primeiro, ele vai mostrar para nós, e eu vou seguir essa sequência, não é a sequência que aparece no capítulo 10, mas eu vou utilizar-me dessa sequência. Eu vou começar, primeiro, olhando para o versículo 34 em diante, para que nós percebamos as dificuldades que vão cercar aquelas pessoas que se dispuserem a fazer a ordem do Mestre. Logo em seguida, nós vamos observar quais são os estímulos, nós vamos observar o que é que Cristo nos fala para nos animar, para que prossigamos nessa tarefa. No final, nós vamos pular para o último texto, a partir do versículo 40, e vamos observar as recompensas daquelas pessoas que auxiliarem, cercarem aqueles que falam de Cristo e da sua obra e, consequentemente, quais são as recompensas desses que resolvem arregaçar as suas mangas e se lançar nessa tarefa que Cristo propôs. Ok? São esses os 3 passos que eu quero dar com você ao longo dessa nossa conversa de hoje. Eu quero ler novamente quais são os problemas que as pessoas que decidirem abraçar sua fé e o seu chamado em Cristo, quais são os problemas com os quais eles vão lidar. Vamos observar novamente versículos 34 em diante. Jesus dizendo: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Quando Jesus está dizendo isso, ele não está afirmando que veio para causar tumulto, que ele tinha essa intenção. Ele não está dizendo que era plano dele lançar pais contra filhos, noras contra sogras, irmãos contra irmãos, como ele continua dizendo do versículo 35 em diante. Ele não está dizendo que esse é um plano com o qual ele sempre sonhou. Ele está simplesmente constatando uma verdade que vai aparecer agora que os discípulos vão começar a manifestar a sua fé. Essa fé que eles estão manifestando é diferente de tudo o que todas as outras pessoas já conheceram. Essa fé é uma fé centrada em alguém fora deles mesmos. A maioria das outras religiões, e poderíamos talvez nos arriscar a dizer que a totalidade das outras religiões, elas têm uma fé autocentrada, elas vendem uma fé que a pessoa olha para dentro de si para conseguir cada vez mais progredir nessa fé. E Cristo está dizendo que nós precisamos tirar nós mesmos do centro e colocarmos Cristo ou Deus no centro. Portanto, essa fé nossa, do cristão, essa que Cristo está oferecendo, é uma fé cristocentrada ou teocentrada, onde nós não somos mais o mais importante no meio disso tudo. E os nossos próximos também não são os mais importantes nisso tudo. É por isso que logo antes dele apresentar esses problemas, ele já vai dizendo nos versículos 32 e 33, já vai dizendo que aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, ele está dizendo: aquele que aprender a abrir mão da sua vontade, abrir mão de centrar a sua fé em si mesmo e viver para si, aquele que aprender isso e me confessar, viver a vida que eu tenho para oferecer para ele, a vida que eu estou propondo, esse
eu vou confessá-lo diante do meu Pai que está nos céus. Mas no versículo seguinte, o 33, ele diz, mas aquele que não me confessar, aquele que não fizer isso, aquele que se recusar a descer do trono do seu coração e permanecer sendo soberano de si mesmo, esses eu não o confessarei, eu vou negá-los diante do meu Pai que está nos céus. E isso combina perfeitamente também com o final dessa passagem que citam as dificuldades. O versículo 39 diz o seguinte: quem acha sua vida, perdê-la-á. Todavia, quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. É o mesmo ensinamento, só que dito de outras palavras. O Senhor está dizendo que aquelas pessoas que procuram encontrar a sua própria vida ou construir a sua própria vida na força do seu braço, aquelas pessoas que procuram controlar ou gerenciar as suas próprias vidas a partir da sua lista de prioridades, essas pessoas vão perder a vida que Cristo tem para oferecer. Porque elas estão olhando demais para aquilo que elas possuem como sendo a vida delas. Mas as pessoas que se recusam, as pessoas que abrem mão dessa vida que elas mesmas desejam e abraçam a vida que Cristo tem para elas, essas pessoas vão realmente encontrar a vida eterna. No ano de 2012, a Ana Cláudia e o Israel participaram do Grupo M. Aliás, eles se conheceram lá no Grupo M e hoje estão casados aqui na nossa igreja. E aquele ano de 2012, o Grupo M, das organizações Palavra da Vida, eles escolheram a história de um missionário. E esse missionário saiu dos Estados Unidos e veio para a América do Sul para se embrenhar na floresta amazônica para influenciar, evangelizar, falar de Cristo aos nativos da floresta amazônica. E certa vez, quando ele voltou para os Estados Unidos, o pessoal da sua igreja falou: fica por aqui, rapaz, lá tem muito bicho, pernilongo, não tem conforto, é arriscado, fica por aqui. E ele falava: não, eu preciso voltar para lá. E o pessoal dizia: você é um tolo em largar tudo que nós estamos te oferecendo para voltar para lá. E então ele disse uma frase que foi a frase tema daquele ano de 2012 do Grupo M, da Ana Cláudia e do Israel, inclusive. Ele disse: aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder, não é tolo. Preste atenção, eu vou repetir. Aquele que dá, o que abre mão do que não pode guardar para si, aquele que larga o que nunca poderá segurar, para ganhar algo que nunca vai perder, não pode ser chamado de tolo. Ele está dizendo que a sua vida é algo que um dia vai escorrer por entre os seus dedos, como a vida de todos nós. Passamos por um momento de luto, de sepultamento. Ontem mesmo estávamos, ou melhor, antes de ontem, né? Na sexta-feira, nós estávamos reunidos com a família do senhor Levi, e Dona Maria. Dona Maria é irmã do senhor Benaí, nosso presbítero amado, é irmã da Dona Ruth, nossa irmã amada. Esse casal era sogro e sogra, ou melhor, ele era sogro do Georgian, ele era o pai da Márcia, e ele faleceu na quinta-feira. E um dia será você, um dia serei eu, a não ser que Cristo volte antes. Mas o ensinamento, portanto, que se passa é que a vida, uma vez, em algum momento, ela vai vazar por entre os nossos dedos, como aconteceu com o nosso irmão Levi. Nós não podemos reter essa vida, nós não podemos segurá-la para sempre. Portanto, aquele que dá essa vida, que não pode ser segurada para sempre, que dá ela para Cristo, em troca de algo que ele tem para oferecer, que é eterno, que nós nunca vamos perder, não pode ser chamado de tolo. Então, quando nós observamos essa passagem do capítulo 10, versículo 39, nós vemos algo assim. O Senhor Jesus está dizendo algo semelhante a isso, que quem acha a sua vida, ou melhor, aquele que controla a sua vida, ou então aquele que retém a sua vida, perdê-la-á. No final das contas, ela vai se esvair e você vai ficar sem nada nas mãos. Mas aquele que perde a sua vida, no sentido de abrir mão dos seus próprios planos e projetos e acrescenta na sua vida os planos e projetos de Deus para si, esses acharão a vida. Esses receberão algo que nunca irá perecer. Portanto, eles não são tolos. Aqueles que fazem isso, como diz a frase lema do Grupo M 2012, esses não são tolos.
Mas quando o Senhor Jesus está dizendo que vai haver ou que vão haver dificuldades, intrigas e lutas, ele está dizendo que pessoas que decidirem abraçar esse tipo de fé vão encontrar oposição até mesmo dentro de casa. E é por isso que ele diz no versículo 35 que veio causar divisão entre o homem e seu pai, a filha e sua mãe, e a nora e sua sogra. Ele não está dizendo que ele veio, e eu vou repetir o que eu disse há pouquinho atrás, ele não está dizendo que ele veio morrendo de vontade, babando de vontade de dizer: não vejo a hora de causar divisão, não vejo a hora de lançar contendas dentro das famílias e destruir a harmonia dos lares. Não é isso que ele estava dizendo. Ele está dizendo que com a vinda dele, as famílias iriam ser divididas em dois grupos. O grupo de pessoas que vão viver para si, para suas próprias famílias, buscando a sua própria felicidade, achando que o mais importante, como dizem inclusive os filósofos do século XIX, achando que o mais importante é ser feliz. Enquanto outros dentro dessa mesma família vão achar que o mais importante é viver para Deus. Essa divisão vai causar intrigas e lutas. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Quando uma pessoa dentro de uma casa abraça a fé com muita seriedade, outras pessoas se incomodam. É a ideia da luz entrando no meio das trevas. E esse incômodo racha famílias. E quantas vezes já vimos isso? Já vimos pais que brigam com seus filhos porque o filho resolveu se converter. Resolveu seguir a Cristo. E agora o pai e a mãe estão indignados, reclamando. Agora esse moleque só fala de Bíblia, só quer saber de ler a Bíblia e orar e ir na igreja. O Senhor Jesus está alertando para essas dificuldades. Mas, sabendo que haverão dificuldades na tarefa de proclamar o Evangelho e viver o Evangelho, o Senhor Jesus também nos conforta e nos admoesta. Admoestar é pegar pelos ombros e dar aquela chacoalhada falando: vamos, não desista, vamos lá, rapaz. É isso que o Senhor Jesus nos faz, só que ele faz no texto anterior. Nós lemos aqui os versículos 34 até o 39, mas o Senhor Jesus faz essa admoestação a partir do versículo 24. Do 24 ao 33 são admoestações do Senhor dizendo: não desistam, não desistam. Tanto é que por 3 vezes nós observamos no texto que o Senhor Jesus diz: não temais. A primeira delas é no versículo 26, portanto não temais. Versículo depois, 28, não temais. E mais para frente no versículo 31, não temais, pois. O Senhor Jesus está nos pegando pelos ombros e sacudindo e dizendo: vão haver problemas. Ele já abre a passagem falando isso. Ele fala: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Agora imagine que ele está falando de si e nos colocando na condição de discípulos e servos. Ele é o mestre, ele é o Senhor. Nós somos os discípulos e os servos. Portanto, o discípulo não está acima do seu mestre ou o servo acima do seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, como ele diz na continuação, quanto mais aos seus domésticos. Então ele está nos alertando e dizendo: se eles já me rejeitaram a mim, vocês acham que eles não irão rejeitar a você? Claro que vão. E nós já vimos na passagem anterior, no domingo passado, aliás, no domingo retrasado, nós vimos na passagem anterior que ele estava apresentando a nós a realidade acerca dessa rejeição. Os homens que vão nos rejeitar e que já fazem isso porque proclamamos a palavra, eles não estão fazendo isso mirando algo contra nós, mas eles estão se opondo à palavra. O problema não somos nós. O problema é que nós somos portadores de algo que incomoda. E esse incômodo faz com que eles corram na direção oposta muitas vezes. Esse incômodo faz com que eles ergam os punhos para lutar contra nós, contra todos os que proclamam o Evangelho. Mas o Senhor Jesus nos admoesta, o Senhor Jesus nos chacoalha pelos ombros e ele diz: não temais, não temais. Agora ele começa falando: portanto, não os temais, não temam a esses, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo: vai haver um dia, vai haver um momento
em que todas as intenções de todos os homens vão ser postas diante da verdade, e a verdade vai ser demonstrada, vai aparecer, e aqueles que achavam que estavam certos vão perceber que estavam errados, e aqueles que eram tidos por errados vão ser mencionados ou apresentados como aqueles que estavam certos. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aqueles que os perseguirão, aqueles que vão chamar vocês de Beelzebul ou de filhos do demônio, um dia, as verdades acerca de quem realmente é filho do demônio serão reveladas. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, um dia vocês vão receber a justiça. Um dia o próprio Deus irá fazer justiça por vocês. Basta aguardarem. Mas ele não para por aí. Depois, no versículo 27, ele diz: o que eu vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que se vos diz aos ouvidos, proclamai do eirado. Então, o que ele está dizendo é: eu chamei vocês, retirei vocês do meio da multidão, e eu tenho me reunido constantemente com vocês e tenho tratado individualmente com vocês. Esse versículo 27, para ser entendido, nós precisamos entender o ministério de Jesus. É claro que o ministério de Jesus era morrer para salvar todas as pessoas. Mas se fosse só isso, ele poderia ter descido da cruz, ter descido do céu para a cruz, morrido e já sido ressurreto logo em seguida e voltado para o céu. Por que precisou passar tantos anos aqui na terra? Por que precisou estender-se com o seu ministério durante 3 anos, sendo aplaudido por uns e perseguido por outros? Por que precisou caminhar com homens escolhidos a dedo, que iriam traí-lo, negá-lo e fugir? Por que precisou de tudo isso? Porque o ministério de Cristo não era o ministério de proclamar acerca de Cristo, não era o ministério de falar acerca do que ele veio para fazer. Esse era o ministério dos discípulos. Então Jesus chama os discípulos e ele comissiona esses discípulos. É interessante que no capítulo 15 desse mesmo evangelho de Mateus, uma senhora, que ela é lá a Bíblia coloca como uma senhora cirofenícia, ou seja, da região da Síria, ela era fenícia da região da Síria. Então, essa senhora, ela corre atrás de Cristo clamando por um milagre por sua filha. E Jesus fala: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o ministério de Jesus, ele sabia disso, o ministério dele era específico para atender e acudir os filhos de Israel, daquela nação. Tanto é que não sei se você reparou, mas Jesus não sai da nação de Israel em momento algum. O único momento na vida de Jesus, ou melhor, os 2 únicos momentos na vida de Jesus em que ele sai para outro país, são logo depois do seu nascimento, ele foge para o Egito, e depois, mais para frente, ele dá uma fugidinha muito rápida lá para cima, justamente aí no capítulo 15, quando encontra-se com essa mulher, uma fugida muito rápida para o norte, porque ele quer ter um tempo a sós com os seus discípulos, livre da multidão que corria atrás dele. Mas até mesmo quando ele ministerialmente sai do país, ele o faz por causa do grupo de discípulos. Então Jesus veio para tratar com esses discípulos. A função dele era lapidar os 12 e preparar os 12 para eles, sim, esses 12 sim, saírem, como o próprio Senhor Jesus depois diz em Atos capítulo 1, versículo 8, para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus está dizendo: nesse período que eu estou aqui com vocês, nesses 3 anos em que a minha tarefa vai ser lapidar vocês, eu estou cochichando coisas no ouvido de vocês. Mas vai chegar o momento em que vocês vão proclamar essas verdades que eu estou falando para vocês. Vão proclamar de cima dos telhados. Vocês vão gritar a plenos pulmões e vocês vão falar para todo mundo acerca daquilo que eu tenho colocado vocês a par. Esse chamado não é só para aqueles 12. Esse chamado é para todos aqueles que ouvem do Evangelho e que dizem: sim, Senhor, minha vida de hoje em diante é sua, eu quero segui-lo, Senhor, custe o que custar, eu quero fazer só a sua vontade e matar a minha vontade dia a dia. Todos aqueles que falam isso, todos aqueles que já tiveram um encontro pessoal com Jesus, têm o versículo 27 sobre os seus ombros como uma responsabilidade pessoal. O Senhor Jesus diz para todos nós: aquilo que você recebeu, que o Espírito Santo ministrou lá no fundo do seu coração, no silêncio de um encontro de joelhos, ao lado da cama, quem sabe,
Isso que você ouviu e entendeu, proclame para os outros a plenos pulmões. Agora olha que interessante o versículo 28 em diante. No versículo 28 ele continua admoestando, continua encorajando, nos sacudindo pelos ombros e dizendo mais uma vez, não temam, não temais, não tenham medo deles. Diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele lá, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aqueles homens que nos perseguem com espadas, aqueles políticos, aqueles colegas de faculdade, aqueles policiais, aqueles vizinhos inconvenientes, aqueles que seguem outras religiões ou aqueles que são da nossa casa, da nossa própria família, mas que se debatem conosco por causa da nossa fé, todos aqueles que se opõem a nós por causa da nossa fé, não devem ser temidos. Nós devemos temer a um apenas, que pode nos mandar para o inferno, é isso que o versículo diz. E novamente, fazendo o link com versículos 32 e 33, o que o Senhor Jesus está ensinando é, não tenham medo desses que só podem rir de vocês, jogar pedras, apedrejar, quem sabe, prender, quem sabe até arrancar a vida, torturar e matar, mas eles não podem mais do que isso. Não tenham medo deles, porque se vocês não tiverem medo deles e não tiverem medo de perder a própria vida por minha causa, então eu os confessarei diante do meu Pai que está nos céus, como diz o versículo 32. Mas daí ele termina o versículo 28 dizendo, temam quem pode mandar para o inferno tanto o corpo quanto a alma. Em outras palavras, ele está dizendo, se vocês não se recusarem, se vocês... Mudando, construindo a frase novamente. Se vocês se recusarem a lutar contra si mesmo e abraçar essa ordem que ele deu, então eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se vocês tiverem medo de confrontar ou de serem confrontados por aqueles que pensam diferente, então eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se vocês tiverem medo daqueles que podem causar algum mal ao seu corpo físico, então vocês perderão aquilo que Deus tem para a eternidade, porque eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas então, chega nos versículos 29 e eu vou saltar o 30 e vou direto para o 31. Acompanhe na sua leitura os versículos 29 e 31. Olhe lá. Não se vendem 2 pardais por um asse. Asse, A-S-S-E, é o que está escrito aqui na minha versão. Não sei como que está na sua. O pessoal que tem a nova tradução na linguagem de hoje deve estar escrito uma moedinha. E a turma da nova versão internacional, se não me engano, na nova versão internacional está algumas moedinhas. Então veja só, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Pula para o 31. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Eu gosto da iniciativa de homens e mulheres estudiosos da Bíblia que procuram traduzir a Bíblia de uma maneira o mais compreensível possível para as pessoas em geral, em especial para crianças, adolescentes, novos na fé, pessoas que não caminharam muito na sua vida acadêmica e que por causa disso possuem uma dificuldade de compreensão de texto, interpretação e coisas assim, e que por causa disso resolvem fazer edições de Bíblia com a linguagem mais coloquial, a linguagem do povo. A nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, ou a Bíblia na linguagem de hoje, como é chamada, assim como a Bíblia viva, são linguagens assim. São Bíblias assim, traduções para fazer com que você leia e fale, agora eu entendi, era isso que queria dizer. Então, essas traduções normalmente retiram os pesos, as medidas, os valores, a contagem de tempo, bem com aquele formato hebraico. A gente não sabe quanto é um talento, a gente não sabe quanto que é um asse, a gente não sabe um monte de medidas, um bato, a gente não sabe um monte de pesos, um monte de medidas, e o pessoal da tradução, da nova tradução na linguagem de hoje, da Bíblia Viva, e até mesmo da nova versão internacional e nova versão transformadora, eles editaram Bíblias em que isso já vem traduzido para nós. Por exemplo, o Senhor Jesus vai orar num canto, e aí, quando ele deixa os seus discípulos dormindo, diz o texto, então ele se afastou como um tiro de pedra,
A distância de um tiro de pedra. Quanto que é um tiro de pedra? A gente não joga mais pedra hoje em dia. A cidade ficava a cerca de 10 estádios de Jerusalém. Quanto que são 10 estádios? Então essas outras traduções trazem, no nosso português, mais fácil de se interpretar. Isso é muito legal, mas a gente perde muito com isso também. E aqui é um dos momentos em que, quando a gente migra para o nosso português, a gente perde. Porque é importante saber que 2 pardais valem um asse. Acompanhe comigo o raciocínio. Asse era a menor moeda que eles possuíam naquela época. Correspondia a quando você pegava um talento e dividia em 16 partes. Portanto, era o correspondente a 20 minutos de trabalho, meia hora de trabalho. Isso era um asse, a menor moeda que havia. Não dava para você comprar nada que fosse mais barato do que um asse. Seria mais ou menos, lembra-se quando a gente tinha as nossas moedinhas de 1 centavo circulando e funcionando? Então seria mais ou menos como se nesse período nós tivéssemos algo que valesse 1 centavo. Então, traduzindo para centavo, poderia ficar mais ou menos assim. Não se vendem 2 pardais por 1 centavo? Se 2 pardais custam 1 centavo ou um asse, quanto custa um pardal só? Você deve ter pensado, meio centavo, meio asse. Pois bem, você já viu alguma moeda de meio centavo alguma vez na sua vida? Se você precisasse pagar meio centavo, não estou falando de cartão de crédito, cheque, nada disso. Se você tivesse que pagar com dinheiro meio centavo, você conseguiria? Você tem alguma moeda que possa fazer com que isso aconteça, esse pagamento aconteça? Da mesma forma, não havia naquela época como pagar meio asse para alguém. Ele estava dizendo, portanto, que quando 2 pardais são vendidos por 1 centavo, a informação é: são tão insignificantes, são tão insignificantes, são tão insignificantes e baratos, que para alguém vender um pardal precisa juntar 2 para dar a menor moeda que a gente tem. No entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. E vocês, versículo 31, valem mais do que muitos pardais. Não existe nenhuma chacoalhada nos ombros para mim que seja mais encantadora e mais animadora do que essa que Jesus está falando agora. O Senhor Jesus está dizendo para nós que Ele cuida perfeitamente de pássaros, cuida de criaturas que para nós são insignificantes. Ele se desdobra e se derrama em seus cuidados para com esses. E então ele vira para nós e diz: e vocês valem muito mais, muito, muito mais do que qualquer um deles. Então imagine como Deus cuida de todos nós. Imagine o tamanho do cuidado de Deus por nós. É sabendo que Deus cuida de nós assim que nós precisamos observar para essas dificuldades, olhar para essas dificuldades que Ele já apresentou diante da realidade de que Deus cuida de nós. Então a gente se anima. A gente se anima, arregaça as mangas e vai. E para quem for, a recompensa é segura. Essa recompensa que começa aqui a ser descrita no versículo 40 e vai seguindo até o final do capítulo, ela fala mais da recompensa, o Senhor Jesus fala mais acerca da recompensa que é dada para todas as pessoas que cercam e ajudam aqueles que são os discípulos de Cristo caminhando durante o seu período de missão. Então, fala coisas assim do tipo: quem recebe a mim, ou quem receber a vocês, recebe a mim. Por isso, quem receber a vocês vai receber galardão. Quem hospedar um profeta vai receber um galardão, uma recompensa semelhante à recompensa que o profeta vai receber pelo seu trabalho. Quem der, nem que seja um copo de água gelada, para um desses meus pequeninos, pelo fato deles serem meus discípulos, também de modo algum perderá seu galardão. Ou, em outras palavras, de modo algum deixará de receber recompensa por causa dessa sua atitude aparentemente pequena, mas muito nobre. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então, imagine só você, que o Senhor Jesus está gastando esse texto para nos ensinar acerca das recompensas que vão ser derramadas sobre aqueles que fizerem poucas coisas em benefício do reino. Ele está dizendo daquele que der uma água gelada, daquele que hospedar um profeta, daquele que receber você na sua casa. Portanto, eu fico imaginando,
se esses que trabalham tão pouquinho, que têm uma participação tão pequena, não vão deixar de receber o seu galardão por causa disso e serão recompensados da mesma maneira como os profetas e evangelistas, imagine só como serão recompensados aqueles que decidirem abrir mão das suas vidas em benefício do reino de Deus. Ah, quando eu penso nisso, dá mais ânimo de seguir, mais ânimo de trabalhar. E aí, nesses momentos em que dá ânimo, vontade de trabalhar, a gente quer arregaçar as mangas e sair. E pode ser que a gente se preocupe com os de casa. E se você se preocupa com os seus de casa, você está certo. É para nos preocuparmos. Você precisa se preocupar com aqueles que são mais perto, mais preciosos, mais próximos de você. É obrigação nossa nos preocuparmos com aqueles que são nossos, que Deus nos deu para cuidar. Então, se você tem sentido no coração um chamado para evangelizar em terras distantes, um chamado para abraçar o ministério pastoral, um chamado para falar para os seus amigos, que seja na faculdade, no trabalho, na vizinhança, e você olha para os da sua casa e pensa, como será que eles serão alcançados? Vamos ler o capítulo 11, versículo 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Meus queridos, nosso primeiro ministério é nossa família. Nosso primeiro ministério é nossa família. Então nós não podemos abrir mão de pregar para eles, de testemunhar para todos eles. Mas da mesma forma, a mesma Bíblia que diz que a família vem antes do serviço, ela também diz que não há profeta que encontre honra dentro da sua própria casa. Ou, em outras palavras, que um profeta não vai ser honrado ou não vai ser ouvido pelos da sua própria casa. Então, quando eu observo textos assim, eu fico pensando, será que eles combinam juntos? Isso é natural a gente pensar. A Bíblia diz que eu preciso me esforçar para falar para os da minha casa, mas ao mesmo tempo ela diz que eles não me ouvirão. Como então a gente entender? O Senhor Jesus nos esclarece. Ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo o que ele já tinha dito em Mateus 6, no versículo 36. Como se ele estivesse, versículo 33. É como se ele estivesse dizendo, faça o que foi dito a você que você deve fazer e deixe que dos seus eu vou cuidar. É isso que nós vemos. O Senhor Jesus dá instrução para os 12 e os envia. E à medida que eles vão evangelizar os outros, o próprio Senhor Jesus vai falar do evangelho, da boa nova de salvação, para aqueles que são da casa, das cidades dos discípulos. É como se o próprio Senhor Jesus tivesse assumido a responsabilidade de pregar para as famílias dos seus discípulos. É lógico, meus irmãos, que isso não pode servir para nós negligenciarmos a nossa família. Infelizmente, ouvi certa vez, aliás, foi a minha esposa, foi num congresso de mulheres, e ela ouviu a pregadora daquele congresso dizendo, minha irmã, abrace o ministério, deixe a família para lá, porque deixe que se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar da sua família. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus nunca manda a gente largar a família de lado, deixar para lá. O que ele diz é, não largue a nossa missão, a tarefa que você recebeu, a comissão que você recebeu, para gastar-se cuidando da sua família. Você tem apenas 2 mãos e você consegue com essas 2 mãos ou segurar o ministério ou segurar a sua família. Mas se você optar por segurar o ministério, tomando cuidado com a família, de olho, sem abandonar essa família, Deus tem mãos fortes e grandes o suficiente para segurar na concha da sua mão tanto o seu ministério quanto a sua família. Não ache você que chegando diante de Deus no último dia, e Deus nos questionando acerca de filhos destroçados, emoções em frangalhos dentro de casa, casamentos destruídos, não ache que quando Deus nos questionar por não termos dado conta da nossa casa, não ache que nós vamos poder virar para Ele e vir com a desculpa do eu estava fazendo a sua obra. Ele não nos deixa dizermos isso, ele não nos deixa crermos nisso. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, se você se empenhar e fazer bem feito o seu papel, inclusive dentro de casa, eu pessoalmente
tocarei no coração deles. Vai ser a sua boca que vai falar, vai ser a sua vida que vai viver diante deles, mas serei eu que vou tocar no coração deles, porque, como diz o Evangelho de João, é o Espírito que veio para convencer da justiça, do pecado e do juízo. Portanto, Cristo, Jesus, está nos ensinando que aqueles que se empenham no trabalho dele, ele vai fazer com que esse trabalho seja efetivo, inclusive para alcançar os da sua casa. Meus queridos, isso aqui não é para quem quer. Isso aqui é para quem foi chamado. Portanto, se você está entre aqueles que foram chamados, não fique olhando para tudo isso que eu falei, ouvindo tudo isso que eu falei e pensando assim, isso não é para mim. Se você encontrou-se com Cristo, então você é chamado sim para abrir mão da sua própria vida, dos seus planos e projetos de vida, para seguir o ministério que ele tem para suas mãos, que ele colocou nas suas mãos. Não abandone o ministério que Deus colocou nas suas mãos. E muito mais importante, além de não simplesmente chegar um momento em que você vai abandoná-lo, mas não negligencie, não deixe de lado aquilo que você deveria fazer. O texto de Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, a negligência, fugir das nossas obrigações ministeriais. E ministério não é o que você faz para a igreja, não. Ministério não é isso, não. Evangelizar um vizinho é ministério. Socorrer gente necessitada é ministério. Marcar um estudo bíblico com alguém da sua família é ministério. Recusar-se a pagar uma gorjeta para que alguém faça algo, acelere algum processo para você é ministério. Não aceitar propina é ministério. Ministério é viver o que Deus tem para nós. Isso é ministério. E viver não é só porque, eu não posso macular a minha imagem, por isso eu vou viver o mais correto possível. Isso não é ministério, isso é lustrar o próprio ego. Ministério é, Senhor, eu não vou fazer, porque eu amo o Senhor e eu não quero envergonhar o seu nome. Isso sim é ministério. E para encerrar, eu quero recomendar que você faça toda a leitura desse capítulo de novo, desse texto novamente. Você vai encontrar que em momento algum Cristo nos oferece benefícios materiais, recompensas materiais. As recompensas sempre têm a ver com estar com Ele, caminhar com Ele, ser protegido por Ele, receber um galardão no céu que é dele, estar mais próximo dele eternamente, ser recebido na glória. Todos os prêmios que Deus nos dá têm a ver com o relacionamento com Ele. E nós temos vivido numa geração, numa época em que as pregações têm dito que se você fizer, Deus vai te dar um carro novo. Se você fizer, Deus vai multiplicar a despensa da sua casa, as provisões dentro da despensa da sua casa. Se você fizer arregaçar as mangas, Deus vai fazer com que você seja próspero nessa vida. Em momento algum, Cristo diz isso nesse capítulo. Em momento algum. Ser próspero é viver com Cristo. Prosperidade, de acordo com isso, de acordo com essa Bíblia, prosperidade é conhecer a Deus. Aqueles que se debulham na tarefa ministerial recebem a doce recompensa de conhecer mais a Deus. A promessa nunca foi de termos benefícios financeiros nessa terra. E eu quero encerrar com uma canção, um refrão de uma canção do grupo Logos. A canção se chama Pescador. E ela diz assim: quando Cristo me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador. Só isso. Ele não oferece nada que nos enche os olhos, nos deixe babando, com o bolso coçando na vontade de lucrarmos, em nos envolvermos nessa obra. Nada que me enchesse os olhos. Não fez nenhuma promessa no capítulo 10 que nos seja humanamente convincentes. Pelo contrário, como vimos no versículo 24 em diante, logo no comecinho ele diz: prestem atenção, me perseguiram a mim, vão perseguir a vós outros. Essa é a promessa. Mas vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês. Que alegria! A minha expectativa
Meu desejo é que saber que Deus caminha conosco, é que saber que Deus nos chamou para algo muito mais grandioso do que viver para nós mesmos, seja suficiente, meu irmão e minha irmã, para encher o seu coração, para aquecer o seu coração e te deixar com vontade de se envolver cada vez mais nessa obra. Que Deus te inflame. Que Deus te inflame para fazer o que precisa ser feito. Que Deus não deixe que a sua boca se cale. Que Deus não permita que você abra mão de viver esse evangelho escancaradamente na frente daquelas pessoas que passarem por você durante a sua vida. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração em nome de Jesus. Vamos orar, vamos receber a bênção. Vamos orar mais uma vez. Deus de amor. Muito obrigado, Senhor, por essa companhia constante do Senhor. Muito obrigado por esse constante caminhar do Senhor junto com todos nós. Aleluia, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor que resgatou-nos, Pai, dessa nossa mesquinhez, que nos resgatou desse algo tão pequeno que é uma vida centrada em nós mesmos e nos ensinou a vivermos por algo tão maior, Pai. Tão maior, viver para o seu reino, para a sua glória, Pai. Glórias ao seu nome por causa disso. Glórias ao seu nome porque o Senhor tem nos ensinado a focarmos em algo muito acima, muito maior, muito mais distante, muito mais real e eterno, Senhor. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos para a realidade de abandonar tudo nessa vida, todos os meus projetos pessoais, para me envolver com os seus projetos pessoais. Muito obrigado porque o Senhor tem feito isso também com tantas donas de casa, com tantos comerciantes, com tantos assalariados, com tantos empresários, com tantos profissionais liberais, gente que tem aberto mão de projetos e sonhos e tem colocado o Senhor na frente dos seus projetos e sonhos, dos seus ministérios, Pai. Aleluia, Senhor, porque o Senhor tem feito isso nesse povo e quero te pedir que o Senhor faça isso com cada um que está me vendo ou me ouvindo nesse momento. Que o Senhor faça com que eles possam também ser inflamados pelo mesmo Espírito, ser motivados pelo mesmo propósito. Que o Senhor faça com que cada um, Senhor, cada um de nós, todos os dias, a começar em mim, que o Senhor nos ensine a abrirmos mão do nosso eu, abrirmos mão de vivermos para nós e buscarmos os nossos interesses, e que o Senhor nos ensine a buscarmos os interesses do Senhor e a vivermos por eles, Pai. Em nome de Jesus, nos dê esse presente, nos dê esse privilégio, Senhor, o privilégio de vivermos por algo maior do que nós mesmos, Senhor, o privilégio de vivermos para Ti. Em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos os filhos desse Rei, até que Ele volte para nos buscar e inaugurar o seu reino, ou até que Ele nos chame para estarmos com Ele na glória. Amém e amém. Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado, porque você nos deu o privilégio de caminharmos com você nesses domingos à noite, nesses cultos pela internet. Eu espero que a sua semana seja regada pelo Pai das Luzes. E eu espero que nós possamos nos encontrar, nem que seja virtualmente, ao longo da semana. E eu espero que no domingo que vem você novamente faça parte da comunidade daqueles que assistem e compartilham os cultos da Quarta Igreja Presbiteriana de Maringá. Deus abençoe, um abraço, fique com Deus e boa semana.